para não se desviarem dos valores que defendem. E para depois ter uma mesma liderança, ter uma mesma característica de liderança, ter as mesmas habilidades de liderança, tá vendo? Ter as mesmas qualidades na liderança, portanto, ter as mesmas competências de liderança. É muito importante isto. A liderança é fundamental na empresa familiar, porque a liderança, e concretamente o líder, é que vai definir o caminho. E as outras pessoas o que vão fazer é seguir o líder. O líder é que vai fazer o caminho e os outros vão seguir o líder. E o líder vai fazer o caminho com os seus valores, com os seus princípios e com as suas virtudes. Está vendo? E isso é importante. Porque à medida que a empresa vai funcionando, a empresa vai ter contextos e desafios que vai ter que decidir através dos seus valores, através das suas virtudes. A empresa vai estar diante de encruzilhadas de vários caminhos que vai ter que decidir um caminho. E ali vai ter que precisar do líder. E o líder vai ter que impor os seus valores, os seus princípios para fazer o caminho. Então, é muito importante não descurarmos isso. E eu vejo que grande parte das empresas angolanas não tem líder. E que as pessoas confundem-se na liderança e na chefia. E depois querem ser chefes numa empresa familiar. Não funciona. Porque ser chefe é estar a caminho de ser um ditador. É estar a caminho de ser uma pessoa que impõe ordens, mas que não cria diálogo, mas que não trabalha em grupo, mas que não trabalha em equipa. Tá vendo? Então, isso é muito importante. É muito importante vocês estudarem mesmo sobre liderança. Têm que estudar liderança. Liderança não se nasce com ela, não. Você estuda, você aprende. Tem que estudar qual é a identidade de liderança, quais são as qualidades de um líder, quais são as habilidades de um líder, quais são as características de um líder, quais são as competências de um líder. Isto estuda-se. E você tem mesmo que estudar isso. E depois de estudar, você tem que aplicar, tem que viver isso na sua vida. Hoje eu vejo as pessoas muito preocupadas em serem gestores. Eu quero ser um bom gestor na empresa. Eu quero ser um bom gestor na minha empresa. Eu quero gerir bem a minha empresa. Raramente as pessoas falam, eu quero ser um bom líder na minha empresa. Eu quero liderar bem a minha empresa. Eu quero fazer com que a minha empresa tenha líderes. As pessoas não concebem as empresas, não concebem a empresa com gestores e não com líderes. E muitas das empresas caem e continuam a cair por falta de líderes e por falta de liderança. Não é por falta de gestão. A empresa está a ser bem gerida, cumpre com todas as normas e boas práticas de gestão e etc. Só que falta um líder. Falta a missão, a visão, o propósito, os valores. Falta o trabalho em equipa. Falta a união do trabalho em equipa. Falta o propósito comum que cria uma única equipa e que faz com que a equipa viva por um ideário, trabalha por um ideário e faz um percurso junto para atingir a missão que tem.
Tá vendo? Eu conheço empresas que tu vais lá, ela como empresa está fantástica, mas como não tem um líder, ela está a desmoronar. Por quê? Porque não tem um líder. Ou porque o líder não sabe que ele é um líder e não sabe se posicionar como um líder e se posiciona como um chefe. Ou porque ele não sabe implementar as características, as competências e habilidades de um líder para conseguir congregar a equipa, unir a equipa. E diante de desafios e problemas que a empresa tem, ninguém consegue encontrar soluções porque eles não estão a agir como uma equipa de liderança, uma equipa unida, com um conceito único, uma espiritualidade, uma mentalidade e comportamentos de liderança, de coesão, de união, focados numa visão e que todos se congregam para lutar juntos para conseguir superar os obstáculos que têm. E a empresa começa a desmoronar. Esta é a grande questão. E esta é a questão, é o grande problema das empresas ou que não são familiares, ou mesmo sendo familiares, não têm um líder. É quando desaparece o líder, ou desaparece o chefe, ou desaparece o dono da empresa ou o dono da fazenda, morreu. E as pessoas não conseguem congregar-se, não conseguem unir-se para, para juntos trabalharem e continuarem o sonho, a visão, a missão daquele líder, daquela empresa, daquela família. E esse é um grande problema das famílias e das empresas angolanas, e por isso é que nós não conseguimos ter grandes empresas e ter empresas a longo prazo. Porque elas não têm identidade de liderança. E, portanto, elas quebram ali. O exemplo de fracasso, o exemplo de fracasso de empresas familiares ou de negócios familiares e de famílias com patrimônio, mas que faliram e que não conseguiram ter resultados, nós temos vários em Angola. Nós temos vários. Nós, se olharmos esses dias, há, por exemplo, uma polêmica do general Suquiça, que dizem que deixou muitos bens, mas os filhos não se entendem e a viúva não se entende. E ele deixou também a atividade comercial. E qual é aqui o problema? Falta de liderança. Falta de as pessoas comungarem o mesmo sentido de liderança que provavelmente ele teve. E então os filhos não estão a conseguir unirem-se nos valores, nos princípios, na missão e na visão do pai para continuarem o trabalho que ele estava a desenvolver. E provavelmente nem eles perceberam qual era a visão dele, qual era a missão dele, qual era o propósito dele. Então eles não conseguem estar conjugados, agregados, para dar continuidade a essa visão, a essa missão e a esse propósito. Nós podemos falar do general Kudipayama, com quem eu conversei várias vezes sobre isto. Nós podemos falar de várias famílias do sul da Angola. E que se nós olharmos, essas empresas não estão a conseguir dar continuidade porque não conseguiram ter coesão, as famílias não conseguiram se unir, não conseguiram ter coesão, não conseguiram perceber a visão, a missão, o propósito dos fundadores para continuar aquele propósito. Porque o negócio, quando perde a visão, a missão e o propósito, o negócio morre. O negócio morre. Você pode ter uma empresa fantástica. Existem muitas empresas fantásticas no mundo e que ruíram porque elas perderam o propósito. Perderam a razão de existir, tá vendo? O propósito é a razão de existir.
quando você perde a razão de existir, você morre. Por que as pessoas matam-se? As pessoas matam-se por causa disso. O suicídio é quando as pessoas perdem a razão, a existência, a razão da sua existência. Há empresas que suicidam. As próprias empresas suicidam-se. Ou os trabalhadores, ou o próprio fundador, a própria família, donos da empresa, matam a empresa. Por quê? Porque a empresa perdeu a razão de existir. Eu faço isso também a muitas empresas minhas. Quando eu dou conta que há uma empresa que perdeu a razão para mim de existir, eu mato aquela empresa. Eu fiz isso com as farmácias, por exemplo. Nós temos uma rede de farmácias fantástica. Nós chegamos a ter 11 farmácias em Angola. Fantástico. Projeto fantástico. Até um certo ponto. Na altura em que nós vimos que ela já tinha perdido o propósito de existir, nós simplesmente matamos a empresa. Matamos a empresa. Por quê? Porque ela já não tinha um propósito. Nós já não tínhamos uma visão sobre aquela empresa. Já não tínhamos uma missão com aquela empresa. Então nós temos que extinguir a empresa. Ela tinha que deixar de existir. A empresa ela é assim como as pessoas são. Muitas empresas, muitas famílias, elas deixam de existir, as pessoas divorciam-se, as empresas são extinguidas ou vão à falência porque perderam o propósito. Perderam o propósito. Muita gente não consegue criar empresas, não consegue manter a empresa, e foi a experiência que eu vos dei da padaria, porque não tem propósito, ou porque o propósito não é forte. E quando o propósito não é forte, o desejo também não é forte. O desejo ardente para manter também não é forte. E o que acontece é que não há depois uma liderança forte que sustenta a empresa, que dá dimensão à empresa e que faz acontecer a empresa. E, nesse sentido, também não há uma grande vontade de vender, mas vender para servir os outros, para trazer felicidade, para trazer prosperidade, para criar emprego, para criar desenvolvimento. Por quê? Porque as pessoas depois deixam de ter propósito. Deixam de ter propósito. E olham para isso e para chega, eu já não quero isso. Estou cansado disto. Os mais velhos falam muito disso. Não, nós estamos cansados. Há muitas empresas em Angola que estão nesse contexto. Os fundadores perderam o propósito de continuar com a empresa. Ou de continuar com a empresa no mercado angolano. Então, isto é muito importante. A liderança do fundador é muito importante para dar razão, dar existência e dar coesão para a empresa continuar a existir. Para a empresa continuar a ter propósito. Então, isto é muito importante hoje no mundo das empresas e concretamente das empresas familiares. Senão a empresa, tarde ou cedo, vai à falência e, portanto, termina por aí. Então, no fundo, o primeiro grande desafio dos angolanos e das empresas angolanas está em perceber o que é a venda na empresa familiar. O que é a venda numa empresa familiar. E numa empresa familiar, o conceito de venda é totalmente diferente de uma empresa normal. Por quê? Porque na empresa familiar, o conceito de venda é o conceito de uma solução para ajudar uma determinada comunidade, para ajudar uma determinada sociedade. É o amor de um fundador, é a vontade de um fundador, é o sentido de missão de um fundador que na sua comunidade, na sua sociedade, no seu país, pelo amor que tem pela sua comunidade, pelo seu país,
e pelas pessoas que nela vivem, pelo amor que tem aos desempregados, pelo amor que tem ao Estado, pelo amor que tem aos seus familiares, pelo amor que tem ao seu país, ou ao país de um modo, ou até um país que não é seu, mas pelo amor que ele decide oferecer um produto, oferecer um serviço que resolve problemas da sociedade, que elimina a dor, que elimina as necessidades daquela sociedade. Ele faz aquilo com amor, com dedicação, com vontade. E toda a sua família se reúne à volta dele para prestar esse serviço de amor, para ajudar. E para ajudar com amor. E com esta ajuda, com este amor, com esta vontade de querer ajudar o seu país, de querer ajudar a sua sociedade, por exemplo, em ajudar o seu país em ter preços mais acessíveis para as pessoas, em criar emprego para o seu país, em criar mais receitas para o Estado, em criar mais produtividade para a sociedade, em criar, em construir mais casas, mais habitações, em construir mais alimentação, portanto, em prestar mais serviços de saúde, ou serviços de educação, ou vários serviços financeiros, etc. Quer dizer, em, por exemplo, conceder mais crédito à sociedade para que as pessoas tenham mais liquidez e dessa forma tenham a possibilidade de criar mais empresas, de criar mais rendimentos e pagar mais impostos e ajudar a sociedade toda. Toda esta vontade que os líderes das empresas familiares têm em ajudar as suas famílias, as suas sociedades, os seus países, esta grande vontade é que torna a venda das empresas familiares um grande serviço para o desenvolvimento e para a prosperidade da própria sociedade e do próprio país. Eu iria aqui até mais longe. A Angola tem grandes dificuldades financeiras e não tem crescimento econômico, e o preço é muito alto, o preço dos produtos e dos serviços continua a subir, a inflação muito alta, a taxa de juros muito alta, a taxa de câmbio muito alta, porque a sua economia não está a ser liderada por um grande conjunto de empresas familiares, de angolanos que são líderes das empresas familiares e com amor e sacrifício querem contribuir para o crescimento da sociedade, do país e da própria economia. E que querem todos os dias trabalhar para este país ser melhor, no sentido de que para as empresas contribuírem para que os preços sejam mais acessíveis, para que haja mais produção e mais produto, mais oferta de produto na sociedade, para que haja mais emprego, portanto, para que haja mais prosperidade. O nosso desafio é conseguir ter o quê? Ter uma sociedade cujo substrato, o pilar dessa sociedade, são as empresas familiares, são os líderes das empresas familiares. Então, a venda tem essa noção, tem esse sentido, tem esse propósito nas empresas familiares. E por isso é que é aqui muito importante perceber isso, atletas. É importante perceber isso. Perceber que as vendas na empresa familiar é um serviço que você presta aos outros. Dizia, né? As empresas familiares, elas geralmente estão focadas para negócios, os negócios mais simples da sociedade e os negócios essenciais da sociedade, ok? Por isso é que nós olhamos para o grupo aqui de imigrantes que temos, de estrangeiros que nós temos em Angola. E eles focaram-se, como grande parte deles, as empresas deles são empresas familiares, elas o que fizeram foi dominar essas empresas, esses negócios essenciais e familiares. Por isso é que nós olhamos e vemos que os mamadus estão na venda de bens alimentares ou cantinas, necessidades essenciais, está bem? Eritreus estão nos armazéns de bens alimentares, necessidades essenciais. Hoje vemos os libaneses estão
no negócio, por exemplo, como é que chama? Restauração, não é? Venda de mobiliário, é negócio essencial e simples da sociedade. Os portugueses estão nos restaurantes, estão nas empresas de venda de material de construção também, são negócios essenciais, está vendo? Os brasileiros que estavam aqui, a grande comunidade brasileira, estava, por exemplo, focada no negócio do imobiliário. São negócios essenciais. Então, os chineses, por exemplo, vocês olham para os chineses, estão no negócio essencial, que são os negócios da vida, quer dizer, são negócios em que as famílias têm necessidade premente, têm necessidade essencial. Então, é nesse tipo de negócios que as empresas familiares têm que estar focadas, tá vendo? E é ali onde você tem que olhar e dizer, nesta minha comunidade, nesta minha sociedade, onde é que eu vou contribuir e ajudar a minha sociedade? O que é que eu vou vender de essencial, que o serviço vou prestar de essencial para esta sociedade, que é uma preocupação da própria sociedade. É evidente que depois, à medida que a empresa cresce, à medida que a empresa vai crescendo, depois ela pode ir para outro tipo de negócios, mas o negócio familiar, ela tem essa experiência, tem essa experiência. Eu vou vos dar aqui mais uma experiência concreta, que eu esqueço muito essa empresa. Ai, 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 como é que chama essa empresa? Essa empresa de Benguela, como é que ela se chama? Que comprou o BCI, como é que chama a empresa? Grupo Carrinho. Pronto, Grupo Carrinho. O Grupo Carrinho, fundado por uma senhora, ela começou no mundo do catering. Era uma cozinha, tá vendo? Alimentar as pessoas, era restauração, era catering. Ela começou ali, à medida que foi crescendo, foi criando outros negócios em outras áreas. E hoje cresceu tanto que chegou a áreas bancárias, né? Tem fazendas, portanto, ela vai crescer, mas a estrutura fundamental dela, do negócio familiar, e acho que dizem que ainda continua a fazer, é catering, é servir, é cozinha e servir comida, tá vendo? Essa é a base dessa empresa. Tá, é só um exemplo que eu posso dar, mas tem outro exemplo da empresa de ovos, né? E essa empresa, Fazenda de Ovos, né? E a Fazenda de Ovos é uma empresa, a Fazenda de Ovos da filha do Dias de Santo, que é uma empresa familiar e começa na base também do quê? Venda de alimento, de ovos. Depois ela foi crescendo e se tornando uma empresa grande, mas é uma empresa de base familiar. Tá vendo? É uma empresa de base familiar. Então, as empresas elas surgem assim. É evidente que se crescerem muito mais, podem depois ter outros negócios, mas a base dela é sempre os negócios simples, não é? Os negócios essenciais, alimentação, saúde, não é? Habitação, esses negócios essenciais. E é ali onde nós temos que focar. Quando nós estamos a falar de empresa familiar, nós temos que ter noção que a empresa familiar necessariamente tem que ter um líder. Ou uma líder ou um líder. Não existe empresa familiar sem líder. Senão é uma confusão, é uma torre de Babel e não dá certo, não funciona e aquilo morre. Tem que ter um líder. Tem que ter um Moisés. Não vale a pena querer fazer um caminho para a terra prometida de uma empresa familiar e a pensar que não há líder e todo mundo vai caminhar para conseguir a terra prometida. Não vão conseguir, nem vão conseguir convencer o faraó para saírem do Egito. Tá? Isso tem que ter um líder. Tem que ter um líder fundador. Pode também
se terem, digamos, 2, 3 líderes, não mais do que isso, mas estes são pessoas que têm a mesma identidade. Pode ser, por exemplo, a mulher e o homem, e eles podem. Eu conheço muitas empresas que os fundadores são a mulher e o homem. E eles conjugam, conversam, falam, têm a mesma visão, os mesmos valores, então é fácil, não é? Portanto, é necessário ter, de facto, os fundadores, e os fundadores têm que casar, têm que ter a mesma espiritualidade, têm que rezar juntos, têm que rezar para o mesmo sentido, não é? Têm que trabalhar para o mesmo sentido, têm que ter os mesmos valores.